Boa tarde a todos. Mais um podcast Canoas Cultura. Hoje nossa convidada do dia é a jornalista Rosaide Gomes dos Anjos, autora dos livros Chapeuzinho, Lobos Usam Internet, Diz que Sem João e Maria e o romance Adoráveis Bastardos, uma história de amor, fé e fanatismo. Então, boa tarde, Rosaide. Boa tarde. Tudo bem? Um prazer estar contigo aqui, te receber. Prazer é meu. Então, hoje eu estou quebrando galho aqui em virtude do nosso âncora não poder estar junto conosco. Então, vamos começar. Eu quero que tu me digas como é que surgiu essa tua trajetória na literatura. Bom, minha filha sempre levava para casa, né, os livros da escola, enfim. E aí ela pedia assim, mãe, lê para mim, né, vê alguma coisa para mim. E eu, tá, vamos. E eu notava sempre assim que as histórias estavam muito naquele espaço confortável, não havia uma literatura que alertasse as crianças, sabe? E com tantas notícias, né, recorrentes de pedofilia, né, abuso sexual e assédio. E eu fiquei pensando, eu sempre vi Chapeuzinho Vermelho, eu sempre li como um alerta. Eu sempre achei, né, muito estranho que um lobo fosse falar, né? Vou combinar, já tinha alguma coisa ali que não estava muito certa. Aí eu sempre pensava assim, por que não trazer e as crianças trazer uma realidade, né? Para dentro da história. Né? Exato. E aí eu comecei a amadurecer a ideia e tal. O livro, Chapeuzinho, Lobos Usam Internet, ele levou 5 anos para ficar pronto. 5 anos? 5 anos. Eu tinha muito medo, sabe? De fazer alguma coisa que pudesse... Primeiro, existia assim também um medo, além do medo de trazer uma história que pudesse ferir a história original, né? Porque eu não acho isso uma coisa bacana. Eu queria fazer uma adaptação que fosse perfeita, no sentido assim que mostrasse o lobo como uma criatura maligna, não um animal, né? Então acho que por aí não podia ser. Então assim, eu sempre me preocupei muito e na verdade quando eu fiz catequese, assim, tinha um padre, já morava em Canoas, que era muito, ele assediava as crianças. E ele era muito conhecido, muita gente que sabe a história dele. E eu fiz catequese, a gente fazia catequese, tinha que sair correndo. Juro. Isso onde? No bairro São Luís, que era o Padre Alfredo. Bairro São Luís, na parte de baixo? Aham. Eu morei no bairro São Luís. Ai, mesmo? Morei 20 anos ali. Eu morava ali Mas eu não sabia dessa história. Não, assim. ele era. Então, eu conheço muita gente. Eu lembro de um padre que era tipo alcoólatra. Assim. Ah, tá. Mas esse foi depois dele. Ah, foi depois dele. Ele foi antes. E então, assim... E a gente fazia catequese e a gente era instruída pelos pais. Todos nós. Terminou a catequese e foi embora. E ele ficava pedindo pra gente ir pra sacristia lá, porque queria conversar com a gente, imagina. Então, a gente todo mundo com medo. Terminava a catequese, alguém sempre estava machucado, machucava um pé, saia correndo, e a gente achava que era muito divertido, mas a gente sabia como, né, lidar, porque os nossos pais nos alertavam. Noção do que estava acontecendo. Sim. E eu notava que a partir do momento que começa a ter as redes sociais, né, começa a se abrir esse leque, as informações vêm muito mais, né, as pessoas vão denunciando, é muito assim, não só padre, é pastor, é professor, é médico, enfim, o assédio é muito grande, né. E aí eu pensei, por que não escrever alguma coisa que venha alertar as crianças? E aí começou a nascer, sabe, assim, através do Chapeuzinho, Lobos Usam Internet, né? Eu não tinha ainda um título, mas comecei a procurar na literatura alguma coisa que pudesse me ajudar. E aí eu fui, e até que eu encontrei um caminho, sabe, que me levasse. Aí eu criei toda essa história de uma menina órfã, vai atrás do pai, né? Ela na verdade, ela é filha de uma mãe solteira, e ela segue pelas redes sociais, e o sonho dela é conhecer o pai. E ela se expõe, né, de uma forma assim, sem noção nenhuma. Ela é uma menina de 10 anos,
como a mãe não quer dizer quem é o pai e sempre acha que tem uma situação financeira boa e acha que ela é autossuficiente, né? Que ela supre essa necessidade. Sim. Então, ela não precisava conhecer o pai. Mas ela protege, ela é uma ótima mãe, ela é maravilhosa. Mas, quando ela se nega, e ela também se nega a deixar a filha entrar, né, usar a internet, usar computador, mas também não explica. Porque é o que acontece, né? Também tu não pode proibir, né? Tu tem que dar para uma criança um computador, né? Uma criança de 10 anos, que ela consiga entrar, que tu não pode proibir, mas tu não pode, tu tem que dar, eu digo assim, dar os elementos que a criança possa se proteger. Sim. Então, tinha que ser por aí também. E aí eu comecei a escrever, e aí eu acabei narrando essa história onde a menina se expõe com a ajuda de uma amiguinha, né? E vai para casa da amiguinha, porque às vezes a mãe não deixa em casa, mas ela ia para casa da amiguinha. Sim. E foi dali que ela começou a ter contato com o pedófilo, que se apresenta como um lobo, né? Que na verdade ele com o sobrenome lobo, que daí eu entro com o sobrenome, né? Sim. E aí ela se expõe em todo momento, mandando foto, enfim. E, enfim, o livro foi bem aceito, assim. Eu acabei dando ele para outras pessoas lerem, né? Assim, professores, tal, psicólogo também. E tudo bem. E, assim, mas foi uma saga. Até eu conseguir publicar pela Solina, foi muito complicado, entendeu? Enfim. Tu lançaste ele em que ano? Eu lancei ele 2 vezes. Uhum. Eu lancei ele em 2019, no início do ano, por uma editora independente. E aí, como a editora que eu lancei era uma editora, né, não tinha aquele suporte necessário para uma grande demanda, né? E aí eu apresentei esse livro na Secretaria da Educação e os professores aceitaram, assim, gostaram bastante. E aí, na hora de fazer o pedido, eu vi que a editora não ia ter condição. Não tinha. Aí eu procurei pela Solina, mostrei o livro. E aí encaixou. E aí eles se interessaram, né? E aí foi toda uma briga, porque daí eu tive que provar que a outra editora não tinha condições e o rapaz não tinha mesmo. E aí a Solina abraçou e entrou, né? Assumiu essa parte assim jurídica. E aí a Solina lançou. E aí ele foi adotado aqui nas escolas, tal. E aí a partir dele, né, o ano passado, eu fiz uma continuidade com o João e Maria. Né? E essa personagem Chapeuzinho Vermelho do livro, ela, como é que foi a inspiração para criar essa personagem? Ai, ela é uma ruivinha, adora andar com pala, sabe? Igual a Chapeuzinho, né? E ela tem essa... Ela já tinha um apelido na escola, sabe? Então, tinha que ter todos esses elementos para fazer ela ser parecida com a Chapeuzinho, né? Mas eu acho que tem muito, no teu caso, como jornalista, assim, que tu usaste, não sei, talvez não, ou talvez sim, que tu possa usar notícias, né, de crianças que passaram por esse, sim. por esse problema e tal, para criar personagem, assim, né? Até tanto é que enquanto eu estava escrevendo, até fiz uma homenagem, né? Do outro lado tem uma homenagem a uma menina chamada Maiara. Legal. Que ela foi sequestrada, né? Aqui, e enquanto eu estava escrevendo o livro, eu até fiz a homenagem a ela. Aconteceu esse caso, assim, ela foi sequestrada, estava no caminho da escola, né? Por um cara que era até, assim, morava perto da casa dela, e ela foi estuprada, enfim, foi horrível. Eu fiquei muito, assim, eu estava muito impactada, eu já estava no final do livro, e eu fiquei muito impactada, porque a gente vai escrevendo, e tem horas, assim, a gente tem que ter muita sutileza, né? Muita sutileza. Mas isso impacta, sabe? Porque tu não consegue imaginar uma criança, sabe? Passar por isso. Ter que passar por uma situação dessa, tu te pergunta, sabe? Tem hora que você te afasta. Eu li bastante sobre o assunto, mas, meu Deus do céu. E quando eu lancei esse livro, eu fui convidada por uma pessoa daqui, que estava até na época, trabalhava na Secretaria da Educação, ela é professora também, e ela me convidou para ir numa palestra. E eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei. Eu cheguei nessa palestra e tinha um policial, que ele tinha lançado um livro também, ele era agente da Polícia Federal. Ele lançou um livro muito bom,
E eu, pelo que ele colocou assim, e tinha uma pediatra também. E estava um vereador aqui de Canoas também, que era o Santana. Uhum. Ele também estava na palestra. E eu fui lá eles pediram por causa do livro, né, que eu falasse, e o tema era pedofilia. Sim. Meu Deus do céu. Quando aquele policial começou a contar, porque ele trabalha na Deep Web, então ele investiga casos de pedofilia, a gente não acredita, a gente fica mal. Mas o que me deixou mal foi quando a pediatra mostrou os desenhos das crianças que são abusadas. Ela trabalha nessa área há 25 anos. Eu saí de lá chocada. Arrasada. Eu pensei, meu Deus, que somos nós? Como que alguém pode, sabe, violar fazer tanto mal para uma inocente, assim? O desespero nos desenhos era evidente. Então eu saí de lá muito mal. E aí, claro, e algumas pessoas vieram me perguntar logo que eu lancei o livro se eu ia dar palestra. Eu disse, olha, palestra eu não dou porque eu não sou uma especialista, né? Sim. Eu não tenho, mas assim, eu participo de uma mesa, de uma reunião conversando com as crianças sobre o livro. Tudo que tiver em relação ao livro, a gente vai falar sobre os personagens. Eu aceito muito bem isso. Agora, Rosaide, dar uma palestra, eu sou jornalista, né? Debate literário. Né? Exatamente. Então, por favor. Mas assim, eu acho muito importante que a gente dê condições para as crianças poderem discutir, conversar. Eu acho que é fundamental que a criança saiba que se alguém tocar nela de uma forma, pegar no colo, insistir por um beijo, que ela possa, sabe, se livrar disso, que ela tenha elementos para se livrar, que os pais venham falar sobre esse assunto, que não fiquem forçando aquele parente distante que quer pegar a criança de qualquer jeito, que se atentem. Então, eu sou muito a favor disso, sabe? Assim, ó, que se debata em sala de aula. E eu sempre disse assim, e eu continuo dizendo, o livro, tu sabe, tu é escritor, nós não vivemos disso, fôssemos viver disso. Sim, né? A mínima chance, né? A mínima chance. Mas se isso ajudar, sim, sabe, exatamente. as crianças já me dou por muito satisfeito. Eu sempre digo nas minhas conversas, que tem uns bate-papos com alunos e tal, que eu visito escolas, que eu acho que se eu conseguir, de cada 100 alunos, por exemplo, plantar uma semente de uma criança daquelas 100 se tornarem um leitor, o meu trabalho já está perfeito. Já está realizado. Eu sei que né? Independente de ter vendido 50, 100, 200, 500 livros, entendeu? Porque eu acho que esse é um dos papéis mais relevantes, mais importantes da gente que escreve. Claro que tu não é hipócrita em falar que tu não precisa de dinheiro, né? A vida ela ocorre em torno de dinheiro, de grana. Monetária, né? Se tu não tem dinheiro, tu não pode fazer isso ou aquilo, né? Até fazer um livro, por exemplo. Né? A gente, como autor independente, a maior parte dos livros dos autores independentes são pagos por ele mesmo. Então, tu não é hipócrita em dizer que não precisa. Mas eu acho que não é o foco principal de quem realmente gosta de literatura e de quem realmente traz no coração assim, essa coisa de socializar a leitura, né? De socializar o livro. Até por isso que eu acabei criando uma biblioteca comunitária para poder descentralizar essa coisa do livro, né? E dar acesso a pessoas que não têm acesso a pegarem, a poder ir lá na biblioteca e pegar um livro e ler e tal. Então é isso. E assim, eu acho que tu lembra, a gente participou junto daquela da Feira do Livro ali, e como é importante tu ver as crianças, né, vindo debater, conversar sobre o personagem, te fazer perguntas, né, com aqueles olhinhos de admiração e te dizendo assim, eu também quero escrever. E assim, despertar o interesse da criança, né? Pela leitura, eu acho fantástico. No momento que todo mundo só fala em redes sociais, em celular, ver uma criança com um livro, eu acho o máximo. E a criança entender, saber interpretar o texto, né? Que eu acho melhor ainda, né? Quando é uma criança um pouquinho maior, que já entende, né? Já tem a leitura como um hábito mais constante, assim, fica mais fácil tu te comunicar, né? Sim, e o vocabulário da criança enriquece muito. Tanto é que quando eu escrevi o livro, eu disse, né?
Eu me nego a escrever livro porque eu lembro que eu li muito, eu lia muito com 10 anos. Eu li muito gibi. Eu adoro gibi. Histórias em quadrinhos. Nossa, eu acho que eu adorava. Mas assim, eu acho que partiu dali aquele gosto por ler. E é tão bom quando tu vê uma criança com um vocabulário, né, enriquecido, assim, porque é muito triste quando tu vê que um adulto não sabe escrever, e não é um adulto porque ele é analfabeto, porque ele não teve chance, não, é aquele adulto que tem até faculdade, mas ele é um Deus que me perdoe, mas é praticamente um analfabeto funcional. Quando tu vai ver, né, aquele cara que vai para as redes sociais, assim, e quer e quer ensinar o outro escrevendo de repente com 2 R. Né? Com certeza tudo junto. Mas a gente não vê isso. Então, assim, é tão bom ver aquela criança que debate, aquela criança que conversa com 9 anos. Eu ouvi de uma professora assim, tu nem sabe a dificuldade que é pra gente ensinar, sabe, o básico, porque eles não prestam atenção. Então, e como é diferente aquela criança que já sabe se expressar. Então, acho que dentro disso também a criança que lê e que sabe se expressar também vai saber quando ela está sendo assediada. Tu concorda? Ah, concordo, com certeza. Ela vai ter uma noção muito mais clara do que uma criança que não tem essa capacidade de sentir, né? Essa percepção, a maldade, né? Essa percepção da maldade da outra pessoa e tal. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem os dois viés. Além de tu estar informando, tu tá falando sobre um assunto que eu acho muito importante, que tem que ser falado, mesmo que é a pedofilia, a criança ainda vai ter essa que eu acho que é a verdadeira arma, sabe? Armar uma criança com inteligência, com conhecimento, né? Uhum. Então, para mim, isso é elementar. E oferecer para a criança essa diversidade que tem nos livros infantis, assim, né? Tu falaste em histórias em quadrinhos. Eu acho que isso é um bom começo para começar a pegar o hábito da leitura. Sim. Eu, particularmente, eu comecei a gostar de ler piá, assim, de 7 anos, por aí, 8 anos, lendo histórias em quadrinhos. Eu também. Turma da Mônica, Tio Patinhas. Eu também. Mickey, Zé Carioca, Pato Donald. Eu também, sabia tudo. Só não ia muito ali pela parte dos da Marvel ali. Não era eu gostava mesmo do gibi. Mas a minha praia também não era, sabe por quê? Porque era mais difícil conseguir essas histórias em quadrinhos. Assim. Agora a Turma da Mônica era super fácil. Assim. E eu era de Patias, meu primo tinha... E muito barato, e o preço era acessível na época. Meu tio, comprar, assim, né? meu primo tinha muito livros, assim. E muitos, mas era demais. Eu acho que meu tio devia comprar uns 3 para ele por semana, assim. Então, ele tinha lá um livro, a minha tia me emprestava, assim, pega esse daqui, depois tu devolve, e aí eu adorava. E eu acho que dali vai nascendo, né, aquele gosto pela leitura, que tu vai... Porque... quando tu aprende a ler, tu aprende a interpretar. Eu ouvi de uma pessoa assim que eu gosto muito, inclusive, que me disse, olha, eu nunca li um livro na vida. E eu fiquei pensando, como que alguém pode passar uma vida inteira sem ler um livro? Sem ler um livro, sabe? Ela disse, não, olha, Rosade, se eu ler o teu livro, vai ser o primeiro livro que eu vou ler na vida. Eu pensei, meu Deus. E vejo assim que... E a gente vê também que até por esse terceiro livro que eu acabei... também lançando, assim, que alguém me perguntou alguém que leu o livro e disse, mas aquela parte eu não entendi, mas eu pensei, nossa, mas ficou tão claro. E aí ela me disse, mas é que eu nunca tinha lido livro assim. Eu digo, nunca leu um livro, né? Claro, a pessoa tem direito de não gostar de determinados gêneros, né? Isso é uma coisa aqui. Mas acho que, eu lamento muito, mas eu acho que a gente teria que debater e não forçar, né? Mas ensinar, né? E eu acho que essa coisa que tu faz de ter uma biblioteca comunitária, né? Eu acho isso fantástico. Eu acho que ofertar livro para as crianças, eu acho muito bacana. Eu até tenho uma história que eu acabei contando raras vezes, assim, que eu fui numa clínica fazer um exame e a moça que me atendeu, isso foi na época da pandemia, né? Ela estava de máscara. E as pessoas de máscara, elas não ficam tão claras para ti, assim, às vezes tu conhece a pessoa, mas com a máscara tu não identifica quem é. Sim. Aí tá ela me atendendo ali e tal, daí ela olhou, ela disse para mim assim, o senhor não é o dono da biblioteca lá e tal, no bairro Harmonia? Eu digo, sim, sou. Aí ela chamou uma colega que estava do lado ali e tal.
Aí ela disse para a colega assim, esse senhor aqui que me, mais ou menos assim, me ensinou a ler, uma coisa assim. Foi o responsável por eu Foi o gostar de responsável leitura. pela minha, né, meu gosto pela leitura, assim. Eu digo, eu? Não, esse senhor que me alfabetizou. Ela disse, Ah, agora que que eu entendi. legal. Aí eu digo, eu não sou professor, né? Daí eu digo, como assim? Aí ela me contou que ela desde pequenininha, devia ter que 5 anos por aí, 6 no máximo. Acho que 5 anos. A mãe dela morava ali perto, eles moravam perto da minha casa, da biblioteca. Então a mãe dela passava lá na biblioteca, pegava livrinhos para ler para ela de noite, historinhas. Então, nesse E ela sentido, foi adquirindo gosto ela pela foi leitura. adquirindo gosto pela leitura e incutiu nela essa leitura de que eu que fiz com que ela lesse, Tu vê que entendeu? bacana, né? Isso ficou E marcado quando pra ela. ela entrou no primeiro ano, eu lembro até hoje, assim, acho que lá pelo segundo semestre do primeiro ano, ela já lia fluentemente, assim, sabe? Vê, né? Um dia ela foi lá na biblioteca e aí a mãe dela comentou, ela já sabe ler e tal. Ah, é, legal, pá. Dá uma lida pra mim aqui. Daí dei um livro pra ela, ela pegou, leu assim, parecia um adulto, sabe? Lendo. E eu fiquei espantado com a capacidade dela de dicção, assim, de realmente estar lendo o que estava escrito, entendeu? Sim, e sabendo interpretar, né? É. Então isso é maravilhoso, assim. Então faz parte de todo esse processo de que a gente, como escritor e como cidadão, né, pode oferecer para outra pessoa, assim, né? Então é legal. Sabe, eu fui levar teve uma época que minha filha fazia tratamento com alergologista, né? E ele disse assim, mas vocês estão de parabéns. Ele era uma pessoa assim, meio difícil, assim, mas foi o melhor elogio que ele deu. Aí ele disse pra ela assim, essa menina é muito inteligente, ela tem um vocabulário muito bom e ela não é, e vocês não educam ela com idiotia. E eu olhei pra ele assim. E ele disse, sim, porque tem crianças que os pais falam, pega aqui do papai que é da mamãe, sabe? Ele disse, não, as pessoas não podem tratar os filhos desse jeito. Como debilóides, Né? né? Como os debilóides, com idiotia, como se a criança tivesse não tivesse a capacidade cognitiva de assimilar uma conversa, né? E ele disse, ela tem muito bom, o vocabulário dela é muito bom. Excelente. E ela devia estar com o quê? Com 5 anos, mas ela respondia normalmente, assim. Claro que tu não vai também, né? Trata a criança, mas é tratar dentro daquela linha que a criança entenda, atenda, como outro dia eu vi uma pedagoga dizer, atenda os comandos com inteligência, né? E os comandos que ela diz fala com uma criança como tu estivesse falando com um adulto, mas assim, não é que tu vai tratar a criança como um adulto, mas tu vai tratar ela com aquele respeito, porque ela vai entender, ela não tem aquela capacidade, porque, e essa pedagoga me disse, eu achei muito interessante assim, ó, muitas vezes, quando tu pede para uma criança fazer uma redação, a redação dela fica muito aquém do que esperar, porque ela não conhece outras palavras. Então ela vai repetindo, né? Ela repete muito as coisas, assim, as pessoas, ela diz, por isso que é importante que quanto mais a criança lê, mais tu amplia o vocabulário, mais tu amplia o entendimento dela. E eu achei aquilo bem bom, assim. E outra coisa que eu acho que a leitura acaba levando, assim, porque o português é uma disciplina bem complexa, assim, né? Tem muitas regrinhas, escreve com SC, com CH, com X, com 2 S, com C cedilha. E eu acho que o hábito de ler, ele acaba fazendo com que tu, mesmo não conhecendo as regras de português, tu memorize. Muitas palavras tu escreva certo, né, num texto, porque tu já tem memorizado aquela palavra. Exato. De tanto tu ter lido ela nos livros, tu não sabes por que é escrito com cedilha, ou com 2 S, ou com CH. A regra tu não conhece. Mas tu tem certeza que se escreve assim. Por quê? Porque se tu escrever de uma maneira errada, tu já vai ver que aquilo não está certo. Automaticamente, teu cérebro já vai dizer, não está errado. Eu nunca vi desse jeito. Exatamente, né? Isso acontece. É assim. João e Maria. Esse Diz que Sem João e Maria
É uma continuação do Chapeuzinho Lobos Usam Internet? Na verdade, assim, João e Maria também é uma releitura, que é uma releitura do conto João e Maria. E, assim, ele é uma continuidade no sentido de que, para sem querer dar spoiler, mas ele tem, assim, não é obrigatório Pode ler os dois separados, pode tranquilo. ler separado, porque não é uma sequência, mas ele tem uns elementos que ele traz, uns personagens que faz parte ali no final do João. Mas não tem. Vou fazer alguma referência, mas é independente. Sim. E aqui eu queria, assim, acho que eu fui um pouco gulosa, digamos assim. Eu queria trazer elementos diferentes. Também tratar de pedofilia. Mas o que é João e Maria? Eles estão perdidos. Eles encontram uma bruxa, né? Então, eu trouxe esses dois irmãos, que nesse caso eles são gêmeos, certo? Eles são filhos de um homem negro e uma mulher branca. A Maria, ela é mais parecida com o pai e o João é mais parecido com a mãe. Isso. E a Maria sofre bullying. Então, eu estou trazendo os elementos de bullying, eu estou trazendo o elemento de racismo. Sim. E pedofilia. Então, o João e a Maria, né, eles sofrem, né, a Maria sofre bullying, muito bullying. E os dois se perdem na Floresta de Pedra, são capturados, aqui tá cheio de spoiler, são raptados por um pedófilo, né, que tem uma esposa que é uma bruxa, né, uma bruxa no sentido de que ela compactua com aquele pedófilo. Acoberta tudo que Exatamente. o marido faz. E aí entra a pedofilia, né? Sim. Mas tudo é tratado e abordado de forma muito sutil. Tá? A criança vai entender? Vai. O adulto, o estudante, o professor, todos vão entender. Mas até eu tenho, né? Acho que a minha preocupação muito grande é de não extrapolar, sabe? Porque é uma criança, então... porque o assunto é delicado, O assunto é delicado, e até para escrever, vou te dizer que teve um momento que eu disse, meu Deus, sabe? Eu não nasci para isso, porque eu acho que foi o Stephen King, né? É o escritor lá de terror. Do Iluminado. Ele não tem o menor, ele disse, eu fiz ali o teste dele, né, que dizia, tem que ter, para te saber se tu é um bom escritor, tu tinha que preencher os 20 requisitos. No 19º eu fui reprovada. Porque dizia que escritor não pode ter pudor. Eu tenho. Eu tenho todo o pudor. Olha, chegou um momento que eu não podia mais, sabe? Mas então, assim, mas dentro da sutileza. Sim. Sabe? Sempre, né? Então, mas tu começa a te revoltar, uma vontade de matar aquela criatura que é capaz de fazer algum mal para uma criança. Para uma criança, entendeu? Mas mas eu tive cuidado. Eu tive cuidado, eu tive a sensibilidade, né, de não fazer nada que agredisse, porque enquanto criança, eu também me boto como uma criança lendo, né, pensando. E aí, então, eu trouxe isso, assim, o termo, a temática da pedofilia, do racismo, do bullying. E do bullying, sabe? Porque aí, nesse ponto, assim, eu deixei bem claro, assim, que criança também faz muito bullying, né? E ali a Maria sofre muito nesse sentido, né? Mas ela tem muito apoio do João. Mas a Maria tem uma coisa, a Maria, ela tem uma autoestima muito boa. Ela teve uma criação muito boa. Ela é uma menina ela é muito dona do nariz dela, sabe? Ela tem um embasamento, né? Ela vem com essa base familiar muito grande, mas não que por isso não doa, entendeu? Sim. Apesar de ela estar super bem, isso dói nela. Mas ela tenta bater e, sabe, deixar bater e... Dói mais silenciosamente. Não, mas ela rebate, mas ela tenta não, sabe, tem uma parte ali não que... encucar muito. Ela segura, mas sente, né? Sim, e eu acho que acontece muito. E aí eu tive aqui um feedback de uma professora que me disse que acontece exatamente isso na escola onde ela dá aula. Que acontece isso e que a menina também tenta segurar. E aí ela disse, olha, quando eu li, ela disse que a menina ficou, e a outra que praticava o bullying ficou olhando assim, sabe? Tipo assim, olha o que eu faço com ela. Entende?
Então, para mim, isso é importante. E a indicação desses 2 livros seriam para que faixa etária, mais ou menos, tu indica? A partir dos 10 anos, A partir 9, de 10 10 anos, anos. é como eu te disse, né? Tem Claro que crianças às vezes tem criança com 8 anos que já tem um poder de leitura maior, Isso, acho que que de a partir repente dos... pode ler e interpretar tranquilo, Sim, né? E tu pode pegar uma criança de 12 anos que ainda não... mas eu acho que as crianças de 12 anos não, acho que até estão super bem, né? Eu li ali 11 anos, 10 anos, já estava lendo Lucília e sabia interpretar, né? Mas eu conheço bem esse universo escolar, assim, até por escrever para criança, assim, né? Então eu vejo que tem muita criança de 11, 12 anos que Não consegue fazer assimilar? Não consegue ler direito. Interpretar, quer dizer? Em ler também, né? E interpretar ainda mais grave ainda. Então a gente... Mas ainda não estão alfabetizados, tu quer dizer isso? Para fazer a leitura? Eu acho que não estão preparadas ainda integralmente assim para a leitura, sabe? Ou por falta de incentivo, eu não sei quais os fatores assim emocionais que isso pode ocorrer também em virtude desses problemas que tem em casa, né? De repente a criança tem vários problemas assim. Tu sabe que eu recebi... E não consegue estudar legal, não consegue estudar direito, não tem... Eu perguntei para 2 professoras, tá? 2 professoras assim, que têm contato, que leram o livro. Elas me disseram que elas estão nesse ponto, assim, só se existe um atraso muito grande da familiar, senão tá tudo bem. Tá? E eles também têm ajudado. Então, eu perguntei, ela disse, olha, acredito, Rosaide, que a partir dos 10 anos já tá bem tranquilo nas escolas. E, assim, às vezes tem trabalhado também os últimos anos do ensino fundamental. Sextos e sétimos anos, né? Mas ela disse que a partir da quinta... Eu também acho que seria... Mas assim, a Sulina indicou a partir da 5ª série. Tá? Que a partir da 5ª série não tá tudo bem. E eu me lembro, assim, voltando lá, me retrocedendo, eu me lembro que a partir da 4ª série, 5ª série, eu lia tranquilamente, eu acho que eu e quase todos os meus colegas de turma, assim. Sim, eu também, quando eu era piá, eu lembro que eu, com o 3º ano, já lia tranquilo, assim. Eu também. Então eu tentei, por isso assim, eu não rebusquei muito, sabe, o vocabulário, mas eu trouxe elementos que as crianças pudessem, né, palavras que eu tenho certeza que elas vão saber interpretar. Claro que não é comum aqui, né, que é totalmente diferente. E até eu acho interessante, de repente, tu colocar uma outra palavra um pouquinho diferente do normal, do vocabulário deles, assim, até para eles terem essa curiosidade de informação, de correr atrás do que significa isso. Né? Eu me lembro assim que eu me refiro isso no livro Chapeuzinho, que eu falei da palavra prudência. Eu me lembro que eu aprendi sobre prudência. Eu lembro que eu fui procurar e eu achei muito bacana ser prudente. Porque uma coisa é tu escrever, é um livro infantil mesmo, assim, tipo para 6, 7, 8 anos, assim, que tem uma linguagem já bem mais simples, bem né? mais simples e que tem que estar muito de acordo com o que eles sabem, né? Com o que eles sabem, com a experiência deles, né? E o teu livro já é bem como é para crianças de 10 para cima, né? Eu acho que já tem toda essa possibilidade de usar um vocabulário bem mais amplo. Sim, assim, mas ainda assim os dois são coloquiais. Com todo cuidado. Exatamente, coloquial. Bem coloquial. Não pode colocar uma coisa muito rebuscada que daí não vão entender. Aí fica cansativo também, né? Exatamente. Aí fica cansativo e a criança não vai saber. Aí como é que tu partiste, assim, de uma literatura infantil para escrever um romance? Adulto. Uma história de amor, fé e fanatismo. E é erótico também. Interessante. Tá. Por quê? Porque aqui falar sobre pedofilia é uma linguagem. Aqui também é uma linguagem. Alguém me perguntou assim, como é que tu sai de um assunto infanto-juvenil para uma... Mas eu acho que são, na verdade, parece que não está ligado, mas está. Porque aqui também tô abordando a pedofilia. Aqui incesto também. Tá? Que eu trago. E a história do incesto começa quando eu abordo a história da Santa Dínfina, que é uma santa irlandesa do século XIV, tá?
E essa santa, ela viveu, ela era uma menina, na verdade. Ela foi santificada pela igreja, ela não era uma santa. Ela era filha de um rei pagão, certo? E ele fica viúvo. Ele fica viúvo e ele tem uma filha de 15 anos que é é muito parecida com a mãe. Muito. Sim. Ele fica viúvo e tal, e ele entra em depressão. E os conselheiros aconselham ele, porque sempre tem os conselheiros do bem. Por que ele não casa com a filha? Porque já que ele procurou todas as mulheres no reino, ele não encontrou ninguém tão bela, tão linda, tão virtuosa quanto a esposa. Por que ele não casa com a filha, que já ia fazer 15 anos? E aí ele acha ideal, né? Ele concorda com a ideia tal, procura pela menina e faz o pedido de casamento. E diz, olha, né? E ela se desespera, e ela vai e ela procura o conselheiro dela, que é o mentor, no caso dela lá, o monge. E ela conta pra ele. Ele diz, ele acha um absurdo, onde já se viu, né? Isso é um absurdo. E aí ele planeja fugir com ela e leva, né? Pra ela poder fugir do pai. Ela se nega, ela diz que não vai casar com ele. E esse rei, e aí ela foge com esse monge, né? Ele leva ela para o mosteiro para proteger ela, porque ele era sempre protegeu ela desde pequenininho, era amigo da mãe lá, enfim, da mãe dela. E aí ele sai ao encalço, ele fica desesperado, esse rei, sai ao encalço e encontra ela na Bélgica, né? No mosteiro lá. É o que a história conta. E ele encontra ela. Ele mata todos do mosteiro, ele faz, né, uma carnificina e ele reforça o pedido de casamento quando encontra e ela nega e ele decapita ela. Tá, existe os restos mortais dela lá, então é uma história que traz né, que aborda a pedofilia, enfim, um caso de incesto, né? E ele era o pai biológico dela. Pai biológico dela. E assim, e aí eu pensei, bom, eu me fascino por uma história que existem muito relato. Eu tive agora na Bahia o ano passado e tem um quadrante lá em Porto Seguro em que morou um senhor, um homem lá, um velhinho. Eu fiquei sabendo lá, porque a gente sempre acaba querendo saber, né, as histórias. Eu tô sempre querendo saber assim da parte histórica daquela cidade, daquele lugar. Teu lado jornalista. Eu acho. E aí a pessoa disse, é muito mais, aqui é lindo, aqui não sei o quê, porque aqui morou o senhorzinho não sei das quantas. E aí ela disse, ele viveu com a neta mas era normal. E eu, normal? Enfim, olha, era uma história de incesto. É uma coisa horrível, assim. E aí, conversando, tu começa a conversar e vê que tem muitas culturas que isso é normal. E sabe que quando eu estava escrevendo o Chapeuzinho e agora João e Maria, existe uma linha que defende que os pais têm todo acesso às crianças. Um absurdo, né? Um absurdo, mas tem. Uma linha horrível. Mas existe, tá? É um horror. Bom, mas aí eu resolvi trazer o livro. E aí no livro eu crio a cidade de Santa Dínfina. Sabe? Que teria essa cidade, né? Supostamente aqui no Rio Grande do Sul. E aí tem uma pessoa muito parecida com a Santa, né? Que aí vão falar, que é a protagonista. E aí eu venho contando a história da Alicia, né? E ela tem um segredo, por que ela é tão parecida com a Santa, que só vou colocar no segundo livro, que eu vou lançar esse ano. Tem uma continuidade. Então, assim, toda a história fica em torno da Alicia, né? E do Leopoldo, que acaba, né, se tornando mastro de TV. Então aí eu mastro de cinema, enfim, aí eu falo sobre toda essa história, vem em função da história gira em torno da Santa Dínfina, dessa cidade, né, e do segredo que quando eles vieram, os imigrantes irlandeses vieram para, né, tudo isso é ficção. Sim. Vieram para o Brasil, eles trouxeram a seita também, que é a seita do rei pagão, que dissemina né, a pedofilia, o incesto como sendo uma coisa normal, mas quando eu escrevi isso, eu fui muito atrás disso, e existe. E aí que eu te disse, existe uma linha que defende que isso é normal. É horrível, né? Mas existe. E eu acho que também, pelo que a gente ouve em notícias de jornal e tal, tem vários casos desses, assim, espalhados pelo interior. Mas o meu cabeleireiro me disse assim, olha só, os meus tios lá da cidade de tal, lá no interior,
Ele me disse lá, meus tios, assim, as minhas primas todas disseram que meus tios foram violentadas pelo meu tio, e lá é uma cultura. Eu fiquei assim, ele do interior, lá do sertão do Pernambuco, que ele me disse. E ele me disse, mas aconteceu. Ele disse, ele ficou muito interessado. E quando eu comecei a falar, ele começou a me contar coisas, assim. E não só de lá, tem muitos casos, sabe? E, assim, e não é só em tudo quanto é classe social, sabe? A sujeira tá ali dentro de casa. Muitas vezes é muito mais próximo do que tu pode imaginar. É um parente, sabe? Normalmente é uma pessoa próxima, né? Exatamente. Ligada à família e tal. Às vezes vizinhos. Pai, avô, tio. Exato. Eu morei na Barra do Ribeiro 2 anos. E a menina que na época cuidava da minha filha, assim, me ajudava, porque eu estava, né, numa situação assim, naquela época, assim, eu tive alguns problemas por causa eu tive uma gestação meio complicada, né? E aí depois, mas ela nasceu tal, e ela ficou me ajudando em casa, enfim. E aí ela me contou, assim, que o avô era um horror. Contou a história do avô e eu fiquei, meu Deus. E aí e aí ela foi contando outras coisas que tu não acredita. Então, e tem muitas vezes que as famílias jogam toda essa sujeira para baixo do tapete, elas não querem conversar sobre o assunto. E é o que eu te disse, eu acho que então eu queria abordar dessa forma aqui uma forma mais crua, sabe, trazendo toda essa linha aqui. Eu acho que a gente tem que abordar assim, eu acho que tem que dar elementos para uma criança se proteger. Quanto mais informação ela tiver, mais protegida ela vai então aqui, sentir, claro, né? E aqui então eu contei, me baseei muito na história da Santa Dínfina e vim contando a história da Alicia, né? E vim toda essa história. E no segundo livro que eu vou lançar esse ano, aí vai ser revelado por que a Alicia é tão parecida com a Santa, porque todo mundo diz que ela é a reencarnação da Santa, aí tem um segredo por causa, né? Em torno disso, e aí vai ser todo... Mas eu adoro escrever, eu amo escrever. Eu acho que quem gosta... Acho que Mas às vezes eu digo, acho que eu escrevo por mim. Alguém diz assim, mas ai, que vocação, né? Eu digo, não, isso não é vocação, meu bem. Isso não é, isso é karma. Porque gostar de escrever nesse país é karma, não é. E às vezes vocação. Não te passa na cabeça assim, alguma vez assim, tipo, eu acho que eu vou parar de escrever. Todo dia. Né? Vou parar, cansei, cansei. É que nem eu também. Eu não vou escrever mais. Eu vou fechar a biblioteca, não quero mais. Já aconteceu, até que eu acabei fechando, mas daí foi por um motivo pessoal de doença e tal. Mas acontece, né? Acontece que tu vê que realmente o livro, a literatura em geral, assim, é uma coisa que não é valorizada, né? Nem um pouco. Então, existem outras culturas, outros tipos de arte que são um pouco mais valorizadas, né? Tipo carnaval, tipo tradicionalismo, né? Algumas coisas e tal. Mas a literatura em geral, em si, ela é muito... E aí também tu te pergunta assim, não sei se tu já passou por isso, mas eu me pergunto muito, eu digo assim, mas de repente não é que seja valorizado, eu realmente não escrevo nada, e eu tenho aquela síndrome da impostora, sabe? Eu sou uma farsa, eu não sou boa, não sou boa o suficiente, tô tentando aqui fazer uma coisa que não nasci para isso, vai ver que eu não, sabe? E aí tu começa a te questionar. Aí lá, de vez em quando, tu encontra alguém que diz, eu li o teu livro, eu adorei isso. Por que não veio me dizer, caramba? Por que não me disse? Eu tava achando que era uma porcaria. Meu Deus, eu amei aquela parte, não sei. E a pessoa sabia, tu tá vendo que ela tá sendo sincera, sabe? Ele diz, poxa, mas por que não me disse isso antes? Me esqueci de te dizer. Eu digo, meu Deus do céu, e eu achando que não tinha gostado. Hoje eu tava olhando no meu Face ali, eu posto muita coisa sobre, aliás, a maior parte das coisas, 99,99% é sobre literatura, sobre minhas visitas nas escolas, sobre livros, é o que eu gosto. E aí eu recebi uma mensagem de alguém ali, de uma mulher, que eu tinha postado sobre um livro, Quem Diria Matemática Virou Poesia, que eu lancei em 2005, acho, foi. Uma coisa assim, 2004. E aí essa pessoa falando do livro, que saudade do tempo que tu foi lá na escola,
que eu era pequena e tal, e tu falasse sobre o livro, quem diria, matemática da poesia e tal, que é, eu adorei, não sei o quê, tipo, pô, que legal. Então, isso é uma injeção de ânimo, assim, né? Que vem, às vezes, 10 anos depois que tu diz que tu tem. 20 anos depois, assim. Mas vem. Mas vem, né? Não, e outras, às vezes, atuais, assim, coisas, mas normalmente também de crianças, assim. Então, isso que eu acho legal. Então, quando tá com esse pouco de desilusão, assim, de, eu não vou escrever mais e tal. Então, quando uma criança te diz assim, eu quero ser um escritor, ou eu gostei dos teus poemas, eu amei teus poemas, não sei o que é. Eu digo, porra, né? Então isso te toca, assim, né? Vou continuar escrevendo. No meu caso, eu olho para a criança, quase que eu digo assim, por favor, não faz isso. Não faz. Segue outro caminho. Porque tu fica com essa impressão, assim, eu tenho a impressão que tá tudo errado, né? As pessoas dizem, mas como que tu tem um talento para criar isso, uma vocação, blá, blá, blá. E como eu já disse antes, né, eu continuo achando que é só karma. Não, eu tinha que gostar de vir. Eu disse pra minha filha, Deus me livre se eu tiver que nascer para gostar de escrever de novo. Não, por favor, eu fico onde eu estiver. Não. Porque vou vir, sei lá, quero vir com outro tipo de jardineira, costureira, né? Tem costureira, nossa, tem tanto talento, mas para gostar de escrever, não. Ficar no computador, tu fica com dor na coluna, tu te mata, tu vai deitar, porque eu não sei se tu é assim, mas eu vou me deitar com os personagens. Sim. Porque daí tu dá calma, tu tá super bem de noite, aí tudo aquilo que tu escreveu vem, né, a tua mente de um jeito assim, aí tu fica lembrando daquele momento tal, aquilo lá não deu certo, não, né, aqueles... Não sei se tu já fez isso, né? Eu tenho que voltar. Aí ou então tu acorda e fica mandando mensagem pra ti no celular. Pra corrigir tal parte, aquela parte não pode. Se ele tiver tantos anos, ela não pode ter tantos, sabe? Não faz isso. Sim. E eu tenho a mania como eu acordo muito cedo, de madrugada, às vezes eu acordo com uma frase na cabeça. Isso. Assim, né? Aí daquela frase, daí eu levanto e tal, aí eu começo a matutar para sair um poema daquela frase. Normalmente é um poema, que eu gosto muito de escrever poesia. Né? Então, acontece isso. Daí eu fico... E às vezes quando eu deito com a frase, não acordo, mas eu deito e aí vem a frase. Assim. Daí eu fico pensando. Daí eu começo a pensar. O que eu vou escrever sobre isso? Qual é o ângulo que eu vou pegar para falar o que eu quero falar sobre esse assunto, assim. E aí começa a fazer rimas na cabeça, assim. Né? Até, por exemplo, fazer uns 4, 5, 6 versos, assim. Para depois, no outro dia, quando eu acordar, eu lembrar e fazer a continuação. Que bom que você saiu. Né? Comigo acontece a mesma coisa, sabe? Aí eu fico pensando... Não, e eu fico mandando mensagem no outro dia. Mas o pior é que, às vezes, é uma palavra que eu sei que vai entrar dentro daquele contexto. E eu fico muito arrasada quando eu só coloco a palavra e eu não me lembro mais que contexto que ela ia ficar. O que eu ia te perguntar? Quais são as tuas referências assim, literárias de autores infantis e de autores de literatura adulta? Assim? O que tu gosta de ler? Assim? O que tu... São tantos, assim. Eu li alguma... Claro, a gente tem vários que a gente ama. Eu vou te dizer uma coisa que vai parecer... Eu sei que parece mentira, porque todo mundo... Fica meio difícil de acreditar. Mas o primeiro ano da pandemia, eu li 103 livros. O primeiro ano. Aí eu fui... 2020. Eu fui até janeiro de 2021. Tá? Foram 103 livros. Eu tenho todos eles anotados. Todos. Mas estava virando um vício. Eu estava ficando maluca de tanto ler. Eu terminava um livro e eu já tinha que começar outro. Sim. E aí eu não sei se eu acho que porque a gente também estava vivendo uma loucura muito grande, aquilo também podia ser... Eu sempre gostei muito de ler, mas depois eu pensei que aquilo podia também ser uma fuga, porque aquilo foi uma loucura aquele primeiro ano. Estava virando uma livromaníaca. Mas eu acho que era uma fuga também pra gente sair, era muita coisa ruim. Eu perdi 6 pessoas conhecidas, sabe? Foram 2 vizinhos, 2 parentes e um casal de amigos, assim, de advogados que eu gostava muito. Então, assim, eu tava... passando por outros problemas, assim, então
Eu estava tendo crise recorrente, crises renais, né? Então acho que eu estava querendo sair daquilo tudo e não esperando uma cirurgia que nunca vinha, né? Por causa que todos Sim, todo mundo trancado. Né? As cirurgias eram só letivas, enfim. Então eu acho que eu passei a ler também como uma fuga, mas eu estava tão viciada que eu parei. Eu fiquei, eu acho que uns 4 meses sem ler. Sabe? Mas assim, eu não vou me lembrar dos nomes de Sylvia Reinhardt, que eu gosto bastante, mas assim, eu li assim toda a saga do Julgamento de Gabriel, eu li CrossFit, eu li toda a trilogia também, foram muitos e muitos e muitos livros, tá? Eram muitos, assim. Deixa eu ver um outro que eu tenho ali. Eu li quase todos, eram muito romances, assim, e como eu queria muito me aprofundar nessa parte, como escrever para um romance erótico sem ficar vulgar, eu li muita literatura nesse sentido, muito. Da Sylvia Day, sabe? Li alguma coisa sobre os 50 tons, assim, mas não é muito que eu... Não era muita literatura que eu gosto, mas eu fui muito da Sylvia Day, toda aquela parte que ela escreveu ali, eu acho ela perfeita. A Sylvia, eu acho que ele é Sylvian Reinhardt. E é isso, assim, então eu li bastante, mas dentro dessa última linha, porque eu já tinha escrito o João eu li alguma coisa também do Pedro Cardoso, não, do Pedro Bandeira. Pedro Bandeira, isso. Eu li um livro do Pedro Cardoso também, porque eu acabei confundido. E a outra, uma autora também, que é uma autora brasileira, que eu esqueci também o nome dela, que também eu li alguma coisa, mas eu não queria ficar muito presa ao estilo deles, entendeu? Mas eu acabei me focando mais na literatura adulta, porque é muito difícil escrever de forma que um livro, que a literatura não fique vulgar, e eu não queria que ficasse vulgar o livro adulto. Ah, sim. Era uma preocupação muito grande, assim, que ficasse uma coisa sensual, sem descambar. Vulgaridade. Então, eu li muito, muito, muito sobre isso. Assim. Eu vi todos os livros da Julia Quinn, também, toda a coleção dela, assim, eu li bastante. Porque existe uma grande diferença entre a pornografia e o erotismo, né? Não é nem a pornografia, sabe? Porque tem ali o livro do Baldo, que eu esqueci o nome dele. João Baldo? A Casa dos Budas de Tos. Eu li, mas sabe, te confesso que eu estava em busca de alguma coisa que fosse assim, sabe, ao encontro do que eu estava procurando. Então eu procurei determinados autores, eu tinha que me identificar. E eu acho que eu achei um contraponto, sabe? Enfim. É que a Casa dos Budas de Tos, na realidade, ele é o João Baldo, ele foi escolhido, era uma série de assuntos, né, de temas, e ele pegou a luxúria. Sim. Né, a parte dele foi a luxúria. E então ele escreveu aquele A Casa dos Budas de Tos ali, que é a carta de uma prostituta, falando da vida sexual sim, dela. Eu li esse livro depois de eu ter lido Uma Vida Intensa e tal. A Divina Comédia, que eu acho que a Divina Comédia é incrível, né? Aí, se ali eu já meio que me perdi um pouco, aí eu parei um pouco, parei de ler, fui até, eu acho que quase até o final, mas não rendeu. Aí eu comecei a ler esses outros livros, que eu achei que estavam mais, que aí eu comecei com a Sylvia Day, né? E aí fui por ali, para essa linha, e eu que te disse, assim, eu tenho lá a lista de todos os livros que eu li durante esse tempo, assim, mas minha filha que dizia, credo, que loucura, porque assim, eu começava às vezes a ler um livro às 3 da tarde, e aí, enquanto eu não sei, por isso que eu não entendo como é que as pessoas leem e não se atentam a saber o final. Sim. Deus me livre, sabe? Então eu ia até o outro dia, assim, às vezes até as 4 da manhã, ficando um dia, no outro eu começava a ler de novo, e no outro eu já tinha terminado. E só para terminar esse assunto da Casa dos... A Casa dos Budas de Tos. Isso, esse livro também trata um pouco de incesto. Sim. Né? Porque a prostituta, a personagem do livro,
ela transa com o irmão dela. Sim, sim. E adora transar com o irmão dela, assim, então. Mas eu acho que foi daí que me deu uma... Trata um pouco disso de uma maneira bem crua, assim, bem, bem fria, assim. E aí eu não queria muito... Sim. Acabei não... Sabe que tu acaba não te identificando com aquele tipo de literatura, né? Enfim, aí eu acabei não indo por esse lado, procurei outros autores. Então tá, eu acho que foi um encontro bem informal que tivemos aqui, né? Sim. Te agradecer a tua disponibilidade, a tua presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Em poder falar da tua obra, dos teus livros, das tuas experiências literárias e tal. E queria que tu deixasse as tuas últimas considerações, né? Se tu tem algum projeto fora esse novo livro que tu está escrevendo, ou que já está escrito, e dizer para os nossos ouvintes aí o que tu... Bom, eu trabalho agora, eu tô trabalhando na Liga Feminina de Combate ao Câncer, né? Sim. Eu estou escrevendo uma revista, né? E a gente está contando a história a revista se chama Superação, e a gente vai contar em torno de 20 histórias. Não sei se vão ser as 20, né? Acho que vai ser lançado em torno de 16, 17 histórias de pacientes que tiveram câncer, que estão em remissão, contando como era a vida deles, né? Então é isso que eu tô narrando, como era a vida deles antes do câncer, como eles descobriram o câncer, como foi, né? Como foi o impacto dessa notícia, como foi o tratamento, como foi a reação da família, mais a reação, mais é a história mesmo, né? A reação, como foi a família, o que eles têm a contar, como as pessoas os tratavam, né? Porque as pessoas, tem cada história absurda, assim, como as pessoas se comportam diante de paciente com câncer, como eles enxergam o paciente com câncer. Então, assim, como a Liga atuou para ajudar esses pacientes, e está sendo uma experiência única, incrível, assim, eu estou aprendendo muito, eu estou apaixonada, assim, eu já escrevi 8 histórias, né? Eu estou com todas as entrevistas prontas, eu lancei a cartilha deles, eu fiz a cartilha deles o mês passado, né? A cartilha oncológica, e agora estou escrevendo a revista que vai ser lançada no dia 5 de dezembro. E assim, eu convido a todos que puderem ler essa revista, porque tá ficando bacana. Depois eu vou dar o meu depoimento do que eu aprendi com esses pacientes. Mas assim, meu Deus, a gente não é nada. A gente tem que... Um grão de areia. Um grão de areia, não... Sabe, tem que descer daquele pedestal achando que é alguma coisa, nariz sabe? empinado, né? Não somos nada, e a vida é isso, e eles estão ali, e todos têm as mesmas, todos dizem a mesma coisa, eu era um e hoje eu sou outro, sabe? E eu acho que é por aí, e eu estou lançando realmente meu segundo livro, acho que mais por uma questão de comprometimento comigo mesma, né? Até porque comecei uma história e eu quero contar o final dela. É isso que eu tenho para te dizer. Então tá, queria agradecer mais uma vez a tua presença. Eu que agradeço. Né? Foi muito bom. Com o patrocínio da Água Mineral Itati e da Zetec, mais um Canoas Podcast Cultura. Um abraço para todos e até a próxima. Muito obrigada.